Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Se você voltar no livro de Salmos, vem Jó, Esther, você chega em Neemias. Capítulo 3 e o versículo 3 a seguir. Leamos a palavra. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Isabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam Joiada, filho de Bazeia, e a Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Poder tomar vosso assento, meus amados. Sexta-feira dessa aí, nós começamos o estudo sobre as portas de Jerusalém, a sua simbologia daquelas portas. No Antigo Testamento, ele era uma figura daquilo que seria a realidade do Novo Testamento. Nós vamos ver muitas passagens. A Bíblia é muito rica em linguagem figurada, e eu falei naquela terça-feira que tem algumas aplicações sem forçar o texto, né? E essas portas têm algumas coisas a nos ensinar. E nós vimos que na primeira porta, nós falamos aqui da porta das ovelhas, que era uma figura do Senhor Jesus. E quando foi agora lendo a lição de domingo, vai falar que Jesus era a porta, né? E nós falamos aqui naquela terça-feira, mostrando Jesus como a porta de acesso. E também falei que nós temos cuidado para não sair da porta. Porque às vezes a pessoa está na porta, está seguro, mas ele quer dar uma saídazinha para conhecer o mundo, e é um perigo, de repente não dá tempo de retornar para a porta, né? É bom ele permanecer. Se nós olharmos para a recomendação dos espias para Raabe, foi que ela estivesse na porta. Não saísse toda ela e toda a sua família. E ela foi vitoriosa, porque toda a sua família, segundo a Bíblia, seus pais, seus irmãos, estavam lá. E foram protegidos porque estavam dentro da porta. E nós vemos também que Mardoqueu, naquela honra que o rei Assuero prestou, Amã andando com ele para cima e para baixo lá, quando ele foi honrado, ele voltou para o trabalho dele, que era a porta. Então não saia da porta, permaneça. E nesta noite eu quero falar sobre a porta do peixe. A porta do peixe era onde os pescadores se reuniam, trazendo o resultado da pesca, e as pessoas vinham para comprar numa espécie de feira. E por ali também, naquela porta, entrava todas as outras mercadorias e os mantimentos para a cidade. Era um local essencial para o sustento dos moradores de Jerusalém. Os muros perto da porta dos peixes era bem alto,
para proteger os comerciantes e as riquezas da cidade. Nós observamos isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, o versículo 14. Diz assim: e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi e o ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantaram muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Então havia uma proteção ali naquele local. A porta dos peixes pode representar a nossa vida comercial e os negócios que realizamos profissionalmente. Mas esta precisa ser uma porta de bênçãos. Uma porta de bênçãos e não de fraquezas ou desonestidade. Vamos ver o que diz Provérbio 21. Provérbio 21 e o versículo 8 traz essa recomendação. E precisa ser negócio honesto. Diz assim: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Aqui lança por terra prosperidade desonesta, mas aquilo que é honesto, aquilo que é reto, aquilo que é aprovado por Deus. Essa porta faz nos lembrar que Jesus chamou-nos para sermos pescadores de homens. Foi o chamado do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 4, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, e o versículo 19, ele me diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para não ser um texto isolado, um versículo isolado, vamos para Marcos 1:17. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então aqui comprova que fomos chamados. Eles homens eram pescadores profissionais, e agora o Senhor chama ele para a pesca de vida. Todo crente tem o dever de ganhar almas para o reino de Deus. Seja ele pastor, missionário, diácono, professor, evangelista, qualquer salvo tenha essa responsabilidade de ganhar alma. Não podemos negligenciar a evangelização. A evangelização é a prioridade no reino de Deus. A preocupação é em ganhar almas para o reino de Deus. A igreja recebeu de Cristo a incumbência de proclamar o evangelho a toda a criatura. Essa responsabilidade, ela é nossa, e nós não podemos terceirizar esta responsabilidade que está aqui em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E se às vezes alguém faz esse trabalho, vamos dizer que Paulo falou sobre quem faz esse trabalho. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16, diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui, quando olhamos para Marcos, vemos uma ordem imperativa do Senhor Jesus. E Paulo viu, além da ordem imperativa, ele sentiu no dever de anunciar o Evangelho. É responsabilidade nossa de anunciar o Evangelho. Se nós voltarmos aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo 5 diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele estará muito fruto. E o versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, essa missão é de todos nós. A porta do peixe tem um sentido de reprodução. Ela tem um sentido de crescimento numérico. É claro que nós preocupamos com a quantidade numérica, com qualidade, sim, mas aqui fala de quantidade numérica. A reprodução de novas vidas, novas ovelhas, novos crentes. A Bíblia, ela relata o crescimento da igreja. Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Era pouco, né? 120. Mas se nós vamos para frente um pouquinho, capítulo 2 e o versículo 41. Versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000. Já vimos que aumentou, é crescente. Vamos para o capítulo 4 e o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. Então, é crescente. Capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez. Aqui já vem multidão, já aumentando. E no capítulo 6, versículo 1 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ao versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos que aqui o sentido da porta é de crescimento. Muito me preocupo quando a obra está diminuindo. Tem que rever os conceitos. O que está acontecendo? Porque às vezes tem cidade que é transitória. Eu pastorei numa cidade que todo mês alguém chegava e me pedia uma carta de mudança. Eu disse: meu Deus, vou ficar só. Mas a missionária, tem a Luazinha miudinha na época, pequenininha, e o Mateus, e disse: vamos ficar só. Era transitório. O pessoal mudando, a cidade estava passando por um momento difícil, tinha acabado o ciclo de um ramo comercial e não tinha encontrado outra ainda. Estava naquela expectativa. E outra cidade estava melhor, oferecendo emprego, e o pessoal estava migrando para esse lugar. Aí estava diminuindo. A gente tem essa preocupação. E quando tem alguma coisa, precisamos rever o que está acontecendo. Não, eu estou mudando para outro ministério porque está faltando alimento. Nós não fazemos igual Noemi e Elimeleque, que mudaram porque estava faltando pão na casa do pão. Já imaginou se ir na panificadora comprar pão e lá não encontrar pão?
Vai um dia, vai outro, não encontra. A pessoa vai buscar em outro lugar. Então, a obra do Senhor, ela é crescente. Bendito seja Deus. Cada dia aumentando. As vidas vão sendo alcançadas. Tem também a contagem, que alguns não querem contar, eu conto, que é a continuidade da família, né? Que vai aumentando também. Dia dela, quando nós estávamos em encontro de família, e nós estávamos comentando 40 anos antes, quanto que era bem pouca a família. Hoje, o quanto que aumentou, vai aumentando. Mesmo hoje, dia difícil que nós estamos vivendo, mas precisamos cumprir que a palavra de Deus diz: multiplicai. Não precisamos encher a terra sozinho, mas é bom deixar descendência. Então tem esse crescimento também que é importante. E aqui a obra do Senhor, ela é crescente. O uso figurado do peixe como símbolo do cristianismo. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu o peixe como símbolo do cristianismo? Devido a uma palavra grega, iachites, que significa peixe em grego. E essa palavra, ela é dividida. A letra I, ela representa Jesus. O CH, Cristo. E o TH, que vem de Theos, significa Deus. E o U, Filho. E o S, Salvador. Então essa frase, ela completa, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É por isso que você vê aqui fora do slogan, no escudo da igreja, está lá um peixinho. É exatamente o símbolo do cristianismo, devido a essa palavra toda. Sabemos, porém, que mais antigo tem outros símbolos. Mais antigo do cristianismo, que é pela ordem, fora a cruz. Primeiro a cruz, depois a âncora e o peixe. Esses são 3 símbolos do cristianismo. Mas nós usamos, tem algumas denominações que ela usa a cruz. Nós, sempre quando Deus começou as Assembleias de Deus, o símbolo dela é o peixe. Então, desse sentido, os habitantes do Egito também foram simbolizados por um peixe. Mas vamos ver o que diz Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 29 de Ezequiel, versículo 4 e 5, diz: mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios, as suas escamas, e todo peixe dos teus rios se pagará as tuas escamas, e te deixarei no deserto, e a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado aos animais da terra, aí as aves do céu te dei por mantimento. Observamos aqui que aqui fala de juízo. Um peixe fora d'água, ele não vai ter sobrevivência, mas ainda no deserto, né? Então foi comprado nesse sentido. Também tornou-se um peixe símbolo da igreja visível. Como eu falei, como o slogan é figura, mas agora vamos ver ela visível. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, versículo 47 e o 48. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se apanharam para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançaram fora. Agora, aqui está falando da igreja visível, enquanto igreja está neste mundo.
e qual está neste mundo. Só que quem faz essa classificação não somos nós. Não é nós que vamos classificar quem é bom e quem é ruim. Isso não é papel nenhum de nós. Classificar quem é crente bom e quem não é. Quem faz a separação é o Senhor. Eu me lembro quando eu pastoreava num lugar e uma pessoa aceitou Jesus. E aí uma jovem não gostava muito dela. E aí disse: por que não foi para outra igreja? Veio para cá. Diga: porque o lugar dela é aqui. O lugar é aqui. Aqui é a casa onde nós reunimos. E quem faz essa mudança, Senhor? Olha, se você ler o verso 49. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, não é nós não, é os anjos, e separam os maus dentre os justos. É o Senhor que faz essa separação. Ninguém lança fora um crente, porque aqui é a casa de tratar, aqui é o lugar de nós reunirmos, aqui é o lugar de alimentarmos, porque peixe também precisa se alimentar. E aqui o alimento é a palavra do Senhor. Só vai buscar outro aprisco quando não tem alimento na palavra de Deus. Aleluia. Me veio aqui lembrando do texto que nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 29. E eu trabalhava num determinado lugar. E chegou um amigo meu para congregar, para trabalhar na empresa, trabalhar. E ele chegou, ele disse: olha, eu não sou muito chegado nesse negócio de crente não, pai. Tipo, pai, tu vai trabalhar com crente. Vai trabalhar com... E aí eu digo: olha, eu tenho uma palavra para o teu coração, da parte de Deus. Que Deus, ele dá corda ao homem. Dá corda. O homem vai fazendo o que bem quer na vida. Dá corda. Só que tem um anzol no queixo dele. E quando ele puxa, ele não vem desviando dos tocos e nem das pedras. Mas ele traz bem pertinho dele, porque ele ama e quer salvar ele. Meu dia de trabalho, minha mensagem foi essa. Ele vai embora para casa. Ele estava morando com o irmão dele. E quando ele chega na porta da casa dele, do irmão dele, chega uma irmãzinha e disse: ó, Deus manda te dizer que tem te dado corda, mas tem colocado um anzol no teu queixo e vai te trazer bem pertinho para dentro dele. Quando foi no outro dia cedo, ele chegou: a paz do Senhor, pastor Neto. Eu digo: a paz do Senhor. A mensagem você falou para mim, a irmã falou para mim, e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia. Que é dever nosso pregar a mensagem, a palavra do Senhor. Não porque ele pregasse um evangelho assim muito enfeitado, não. Sim, muito adocicado, botando tanto tempero, tanto ingrediente. Não, pregamos o evangelho genuíno, assim como ele é. E ele vai encontrar agora no coração e vai produzir fruto de arrependimento. A terceira porta. A porta velha, aqui no versículo 6, localizada na parte mais antiga da cidade. A porta velha pode ser tomada como imagem da legítima doutrina cristã. Esta, apesar da sua antiguidade, jamais será derribada, quer pelo liberalismo teológico, e quer pelo pós-modernismo. Ela assemelha-se aos portões dos castelos mileniais. Resiste ao tempo e jamais será tida como ultrapassada, pois imprescindível a nossa segurança. A Bíblia Sagrada, de onde extraímos nossa doutrina, começou a ser escrita há mais de 4.000 anos aproximadamente.
e nem por isso tem tida como fora de moda. Até porque a palavra de Deus, ela é tão atualizada. A palavra de Deus, ela é para sempre. Todas as outras coisas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Vamos ver o que diz Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Como é que essa palavra nos alcançou? E hoje a pessoa quer abrir mão dela, né? Quer enfeitar, quer distorcer a palavra do Senhor. Muitos são os que procuram as portas do humanismo, do relativismo, do modismo, com suas extravagâncias litúrgicas, né? Infelizmente, hoje, as mensagens de alta ajuda, né? Onde estão inseridos os coaches, que trazem uma mensagem que às vezes sacia o ego da pessoa, mas não alimenta a alma. Não adianta uma mensagem que sacia o meu ego, se não alimenta a minha alma. Eu preciso da palavra, e mesmo que contrarie meu querer, mas ela alimente a minha alma. Zelamos, meus amados, pela sã doutrina. Zelamos pela sã doutrina, para que os mercenários não se apossem do rebanho de Cristo. Que hoje, infelizmente, as pessoas às vezes procuram facilidade para ouvir o que agrada. Mas se nós olharmos aqui a recomendação de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 1, diz: tu, porém, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. Diz Paulo dizendo: Timóteo, aliás, Tito, não inventa não. Fala a palavra de Deus. Quando ele fala isso, ensina, instruindo ele, quando chega ainda no capítulo 2, quando chega no versículo 13, ele diz, depois de alimentado, falando a palavra, bem-aventurado, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esse povo só torna assim mediante o ensino da palavra de Deus. O apóstolo João também, ele usa essa figura da porta velha na sua primeira epístola, capítulo 2, e o versículo 14 diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, para que sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, aqui tem o sentido do resgate, do retorno, da pessoa voltar a ter um encontro com o Senhor, restaurada a velha vida que antes levava. Toda restauração nos faz retornar a princípios, porque o princípio é a revelação mais pura, quando ainda não foi contaminada. A porta velha representa a restauração
dos princípios perdidos com o passar do tempo. Às vezes a pessoa vai perdendo os princípios. E os princípios são princípios bons, salutar para a nossa vida. O princípio hoje está se perdendo bem entre família. Aquele hábito do filho cedinho, benção papai, benção mamãe. Estão trocando hoje, bom dia, velho. Bom dia, minha velha. Estão trocando esses princípios. Se o jovem soubesse, o filho soubesse, o quanto tem importância de uma bênção de um pai. A prova diz que Esaú chorou amargamente, mas a bênção tinha Jacó já tinha pegado ela. A bênção de um pai ministra a bênção sobre a vida do filho. Deus te abençoe. Tem um valor muito bom. Esses princípios estão desaparecendo. O princípio da família reunir no pé da mesa, esse princípio também está desaparecendo. Com um avanço muito bom da tecnologia, isso é bom, não é ruim não. Trouxe os seus benefícios, mas também trouxe os seus malefícios. Que é ver, passa uma mensagem, mãe, um áudiozinho, comida já está pronta, pode descer para nós almoçar. E só se encontra no pé da panela para um lado ou para outro. Esse princípio é importante, amado, da família reunir, de aceitar culto doméstico, o ensino da palavra de Deus, momento devocional da família. Não perca esse princípio da sua casa. Você que está começando lá agora, implante esse princípio. A vida é corrida, mas tenha tempo para isso. Tem 24 horas, mas nós temos. Mas o que falta hoje é administrar tempo. O maior problema hoje chama-se administrar o tempo. Se nós administrar o tempo, nós vamos ter tempo para tudo isso. O problema é a falta de administração do tempo. Excessos de mais num e outros de menos. E nós precisamos administrar. Esse princípio, eles são importantes. A porta velha representa a restauração desse princípio. Não é de inovação. Observe quando Isaac chegou lá em Gerar, ele foi cavar novos poços? Não. Ele foi desentulhar os poços que já haviam sido cavados pelo seu pai Abraão. Hoje estamos no afã de cavar novos poços. Nós precisamos desentulhar aqueles que já estão cavados, que às vezes estão contaminados, precisamos limpar. Então é restauração. Não precisamos do novo, ou estão tão preocupados com o novo. E às vezes essa mudança ela é perigosa. Eu quero um novo de Deus. Nós precisamos renovar todos os dias, porque Deus, pela sua bondade, Ele diz que a palavra de Deus ela é nova todos os dias. A Bíblia não se renova. Enquanto a gente ouve assim, a Bíblia se renova. A Bíblia não se renova. A Bíblia é nova porque ela é atual. O que se renova sobre nós? As misericórdias do Senhor, que cada manhã ela se renova sobre as nossas vidas. Bendito seja Deus. Nós precisamos buscar estabelecer esses princípios que são importantes para as nossas vidas. 4. A porta do vale, dando acesso ao vale localizado na parte oeste de Jerusalém, conhecida como o Vale do Hinnom. Vamos ver isso lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 19. Jeremias 19, versículo 2 e 6 diz assim: E saiu o vale do filho de Hinnom, que está à entrada da porta do sol, e apregoar ali as palavras que eu te disser. Versículo 6: Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, e nem vale do filho de Hinnom, mas o vale da matança. Misericórdia. Era um lugar marcado pela dor, onde aconteceram rituais
idólatras e sacrifícios humanos. Vamos ver que diz, segundo o livro das crônicas, de Crônica, livro das Crônicas, 28, capítulo 28, versículo 3, diz assim: também queimou incenso no vale do filho de Nó, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Estava falando aqui de Acaz. Deus tinha separado o povo de Israel para ser uma nação modelo. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. Para atrair as demais nações pagãs, para vir se converter. Mas foi o contrário. O povo, que era a nação de Israel, que foi atraída pelas nações pagãs, para que esse aqui era um ato pagão. E ele agora estava fazendo isso. Como aí no capítulo 33 de Crônicas, segundo livro de Crônicas, 33 e 6, aqui falando de Manassés, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Acendeu a ira do Senhor pelas atitudes dele. Pastor, o que era esse sacrifício? É de filhos. Era o Deus que ele, Moloque, que era espécie de um híbrido, parte de um animal e parte de um ser humano, que no seu ventre era como uma fornalha, e ele tinha como os braços esticados, e ali dentro aquela fornalha aquecida, colocava aquelas crianças nos braços, e o calor do fogo atraía, e aquelas crianças eram consumidas pelo aquele fogo. Era o sacrifício que eles faziam. Reis pagãos que faziam isso para provocar a ira do Senhor. Era neste lugar. Vamos indo lá para Jeremias capítulo 31 de Jeremias, e o versículo 32: não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu vos haver desposado, diz o Senhor. Deus falando que tinha feito para aquele povo, e agora ele havia desprezado, seguindo a cultura, seguindo o paganismo de outras religiões. Era um lugar escuro, e encharcado, perigoso, principalmente à noite. Foi pela porta do vale que Neemias saiu. Quando ele saiu para visitar, fazer a inspeção daquele trabalho, ele entrou em Jerusalém para contemplar a cidade que estava destruída e lamentou sobre as suas ruínas. Como nós vimos na leitura que fizemos na abertura desse estudo, lá na primeira terça-feira, no capítulo 2, versículo 13 ao 15, a porta do vale é essa porta, lembra-se a humilhação, quebrantamento e contrição na presença de Deus. Também tem esse sentido. O Senhor agrada-se de um espírito quebrantado e um coração abatido. Diz que o Senhor, ele não rejeita um coração contrito, aquebrantado diante dele. Se nós olharmos para o livro dos Salmos, Salmo de número 51, e o versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus. Então Deus quer isso. Neemias era exatamente assim.
ele tinha consciência dos seus pecados e dos seus erros do seu povo. Em sua oração, ele confessa: pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Está no capítulo 1, versículo 6. Se você deseja ter êxito como líder, humilha-se, constrangendo-se diante do Senhor nosso Deus. A porta do vale, como o seu nome diz, dava para a frente de uma parte baixa ao lado de Jerusalém. A porta do vale nos ensina sobre as tribulações que passamos em nossas vidas, como um vale da sombra da morte. Às vezes passamos por ele, mas o Salmo 23, ele nos garante, versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas que em todo o tempo, Deus, Ele está conosco. Esta porta era um alívio para os viajantes que chegavam e poderiam sair do vale e entrar na cidade santa. Isso nos ensina que há uma saída do vale para a presença de Deus. Que às vezes, por circunstância, a pessoa está no vale, mas o Senhor, Ele tira ele do vale e coloca na sua presença. Aleluia. Então, essa porta, ela tem essa simbologia, essa aplicação, tanto daquilo que era sofrimento, mas ela tem o sentido de sair dessa luta e vir para o alívio, para o bálsamo da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando ao nosso coração.